Alô, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É com muita alegria, imenso prazer que nós vamos inaugurar aqui o estúdio da TV 247 no Rio de Janeiro e com um programa chamado Estação Sabiá, sobre arte, cultura e liberdade. E hoje estamos aqui com Mauro Lopes, que veio de São Paulo especialmente para isso, para nós entrevistarmos ou conversarmos com Leonardo Boff, teólogo, professor, escritor, que já tem 118 livros publicados, e vamos então fazer uma reflexão sobre esses temas de cultura, de arte, de liberdade, de ecologia, tudo que a gente pode conversar, temos a liberdade até de conversar sobre tudo. Eu queria fazer uma primeira pergunta, já levando para esse nosso lado aqui da Estação Sabiá, que é o lado da cultura e da arte, perguntando uma coisa. Você acha que a arte e a cultura são elementos humanizadores de uma sociedade? E antes que você responda, por coincidência, o Leonardo trouxe aqui para a gente um livro que ele acaba de publicar, né, chamado Concluir a Refundação ou Prolongar a Dependência. E nesse livro ele tem um parágrafo que ele fala justamente sobre a importância da cultura. Queria que você respondesse essa pergunta e depois comentasse, lesse esse trechinho para a gente. Bom, antes de mais nada, quero saudar a todos que estão participando, mas a Zappa, que me faz sempre lembrar do pai dela, o grande embaixador Zappa. E o nosso amigo aqui de 247, da Paz e Bem, que só o título já é uma mensagem para o mundo. E admiro a coragem, o destemor de enfrentarem os problemas, entrevistar as pessoas que têm algo a dizer. E eu estou feliz de participar inicialmente desse programa e desejo que ele seja um difusor de pensamentos de liberdade e de libertação, de cultura, daquilo que nos faz pensar. Eu considero a cultura, já entrando no tema, um dos nichos mais fundamentais criadoras de uma nação. Porque uma nação e um povo não vive sem criar significado, sem criar arte, sem criar teatro, sem criar literatura, sem criar religião, sem criar aquilo que faz o complexo do que nós chamamos cultura. Que a interação que o ser humano faz com o seu meio e entre eles, e o fruto dessa interação, a marca que ele deixa nas coisas, nós chamamos cultura. E eu gostaria de ler aqui um pequeno tópico de uma pessoa insuspeita, que é o primeiro-ministro da China, Xi Jinping, no seu grande discurso inaugural, quando ele foi nomeado primeiro-ministro, e ele fala da cultura. E eu me permito ler um tópico disso porque é um testemunho que não vem do Ocidente, não vem da tradição nossa cultural, que já tem história, mas de uma outra cultura mais antiga que a nossa,
mas é do comunismo, da China moderna, que está inovando em todas as partes, mas que não esquece a sua raiz cultural mais profunda. Então, o Xi Jinping diz o seguinte, no seu discurso: a cultura constitui a alma de um país e de uma nação. Se a cultura for próspera, o país se tornará próspero. Se a cultura for forte, a nação se tornará poderosa. Sem um alto grau de confiança na cultura, sem uma prosperidade cultural, não alcançaremos a grande revitalização da nação. Há que persistir no caminho do desenvolvimento cultural e fomentar a dinâmica de inovação e de criatividade cultural em toda a nação, para construir um país culturalmente avançado. A confiança na cultura constitui a força, vejam, a força mais fundamental, mais profunda e duradoura para o desenvolvimento de um país. Veja, essa frase eu considero genial. Você acha que a gente está se desviando desse caminho? Eu creio que nós estamos numa deriva fantástica, num assassinato das nossas raízes culturais. Porque onde prevalece o poder, como já dizia esse grande psicanalista Carlos Gustavo Jung, onde prevalece o poder, não há ternura, não há amor. E se não há ternura, não há amor, é impossível a cultura humana, que dá ênfase a esses valores, e ela nasce do cultivo de valores que engrandecem o ser humano e o tira da barbárie, daquela situação mais natural, e o transforma num ser cultural, um ser de comunicação, de criação, de invenção, de projeção de outros mundos. Então eu acho que nesse momento nós estamos numa espécie de exílio da cultura, um exílio forçado. Ela foi enviada para o exílio, nós temos que resgatá-la, porque sem a qual nós não resgataremos a alma criativa, extraordinária, produtora de cultura, que é a alma brasileira. É isso mesmo. Mauro, você lembrou bem que hoje é o Dia da Terra. Isso mesmo. Deixa eu começar. Bom, para quem não me conhece, sou Mauro Lopes, da TV 247 e do canal Paz e Bem. O canal Paz e Bem tem este nome porque era o cumprimento que São Francisco de Assis usava quando encontrava as pessoas. São Francisco de Assis, e eu estou ao lado de um franciscano, Frei Leonardo Boff. Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem muita conexão, muita convergência. Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Leonardo Boff é meu mestre, é mestre de milhares de católicos, não só católicos, cristãos, gente de todas as denominações. É uma inspiração para o Brasil, né, para gente de todo o mundo, de todo o planeta. Então eu estou muito orgulhoso, muito feliz. Esperei meses, nós tentamos durante vários meses fazer um programa com o Boff no Paz e Bem, por internet na casa deles em Petrópolis, mas não deu certo a conexão, então estou muito alegre de estar aqui. Quero registrar para começar, né? Esse aqui é a inauguração do estúdio da TV 247 no Rio de Janeiro. Para mim é uma alegria especial estar participando disso, e o canal Paz e Bem está transmitindo. Estamos entrando em rede, essa é a verdadeira rede do bem. TV 247, canal Paz e Bem, programa Sabiá. Isso é a verdadeira rede do bem com Leonardo Boff. Quero saudar, nós estamos aqui na frente das câmeras, mas tem o Nicolas, o Sérgio, estão cuidando ali, logo aqui do lado da gente, para que esse programa esteja indo ao ar. Numa outra sala ali atrás estão a Márcia, casada com o Leonardo, a Carol Proner, que é a arquiteta e a costuradora da viabilização desse estúdio da TV 247 aqui no Rio. Então, agradecer a todo mundo que não está aqui na frente, mas está participando também. Né? E todo mundo que apoia. E queria começar, agradecer o Leonardo Atush, que é o motor, né, que faz esse projeto 247 ir adiante. E queria começar saudando então a comunidade 247. Essa é uma característica, Boff. Aqui não é TV, aqui é pós-TV, eu costumo dizer. Porque aqui a gente não fica só falando, a gente conversa, né? Então as pessoas já estão aqui conversando com a gente. A Luciana Blues foi a primeira pessoa a entrar aqui na conversa. Ela falou:
Boa tarde a todas. Leonardo Boff é um grande homem. Mauro, dá um abraço em Leonardo Boff. Sou fã dele. Tá dado o abraço. Obrigado. Tá dado o abraço. E nesse abraço é o abraço de todos. Tá bom. E Leonardo Boff, Obrigado a quem você temos também. grande carinho. Humano e Cidadão manda aqui a seguinte: saudações a todas e todos, parabéns à TV 247 pelo excelente conteúdo e pela luta contra a ignorância. Peço a todos que visitem meu canal sobre arte, ciência e cidadania, canal Humano e Cidadão. Tá feito aqui o seu comercial. A Roadrunner, que mandou o primeiro cumprimento, ela está dizendo aqui: segundo o discurso de Xi Jinping, então o Brasil deve resgatar urgentemente a cultura indígena e negra e deixar de idolatrar a cultura estadunidense. Acertou na mosca, exatamente isto. Muita gente chegando aqui, muita gente te saudando, Boff, com grande alegria, grande entusiasmo. Então, não tenho mais o que dizer, e é dia de... não tem coincidência na vida, tem convergência. Este estúdio está sendo inaugurado hoje, 22 de abril, aqui no Rio de Janeiro. 22 de abril é o Dia da Mãe Terra. Este dia existe por iniciativa de Leonardo Boff com Evo Morales. Leonardo Boff e Evo Morales lançaram a ideia do Dia da Mãe Terra, que é celebrado hoje em todo o planeta. Lançaram na ONU, né? Na ONU, foi lançado na ONU. E mais do que isso, e aí passo a bola para você, tem a digital, tem o coração, tem a mente de Leonardo Boff nos dois principais documentos desse Dia da Mãe Terra. A Carta da Mãe Terra, de 2000, e a encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, de 2015, do Papa Francisco. Então, não podia ter dia mais ideal do que este para estar com você aqui. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Olha, é uma história muito importante, e o dia de hoje eu considero uma celebração. Porque havia na ONU um projeto daqueles povos que têm indígenas de transformar o Dia da Terra, o Dia da Mãe Terra. E foi sempre relegado, porque diziam isso é um discurso mítico dos povos indígenas, que são atrasados, marginais. Mas com os tufões, com as mudanças climáticas, com a consciência de que a Terra está em mutação, a ONU tomou consciência e abriu um grande debate. Então, no último debate, quando se tratava da votação, aí chamaram duas pessoas do Grande Sul, Evo Morales, representando os indígenas, e eu representando um pouco a argumentação ética, científica da Terra. O discurso de Evo Morales foi um dos mais significativos e comoventes que eu assisti na minha vida. Porque ele chegou diante da Assembleia e disse: eu, Evo Morales, representante dos povos humildes da Terra, venho de joelhos pedir a vocês, não maltratem mais a Pachamama, a nossa grande mãe, porque vocês estão maltratando, tirando o sangue dela, e o poncho branco de nossas montanhas, isto é, a neve, já não existe mais, ela já derreteu. Então o século XX foi o século dos direitos humanos individuais e sociais. O século XXI será os direitos da natureza e os direitos da Mãe Terra. E aí ele faz o elenco desses direitos que ficaram famosos. Mas termina com uma frase que é um desafio. Fez uma pausa e disse: ou nós destruímos quem está destruindo a Terra, que é o sistema do capital, ou nós todos não nos salvaremos. Fez uma pausa e ouviu aquela plateia. Só os socialistas aplaudiram, todo mundo ficou em silêncio. Depois coube a mim fazer o discurso mais ético, mais científico. Eu fiz o melhor que pude. Mas o único argumento que convenceu, porque aplaudiram, foi quando eu disse: se nós falamos em terra, terra a gente pode cavar, a gente pode comprar, pode vender, fazer o que quiser. Agora, quando falamos mãe terra, mãe a gente não compra, a gente não vende, a gente ama, venera, cuida. Esses atributos que damos às nossas mães, devemos atribuí-los à terra, que é a nossa mãe de verdade, porque nos dá tudo o que precisamos para viver. Aí todos aplaudiram, veio a votação, foi 192-0. Isto é, unanimidade de todas as nações presentes. E eu fiz um desafio ao secretário-geral, que era o Manso, o Chimungo.
que tem uma cúpula em cima vazia, eu disse, secretário, essa cúpula vazia deve ser preenchida por um globo terrestre, porque aí está a Mãe Terra. E quando vocês tiverem problemas, ficarem perplexos, não souberem encontrar soluções para a humanidade, invoquem a Mãe Terra. Ela vai inspirar para vocês os melhores caminhos. E ele prometeu que ia fazer. E na próxima viagem que eu fizer aos Estados Unidos, eu vou olhar se ele colocou ou não. E aí vou cobrar dele. Isso foi em que ano? Foi no dia 22 de abril de 2009. Então, desde então, esse dia, de lá para cá, e muitos já estão assumindo, mas nem todos. Nem todos assumiram porque acham que é um termo que não é científico, mas todo mundo está consciente que, especialmente depois da encíclica do Papa, que ele toda hora chama ou a casa comum ou a Mãe Terra. E porque, na verdade, todos se dão conta que o ar que respiramos, a água que bebemos, tudo que é a base físico-química, ecológica da vida, é a terra que nos dá. Nós somos filhos e filhas da terra. Mais ainda, nós somos aquele momento na evolução da terra, que ela se complexificou e chegou a um ponto de grande ordem superior, que ela começou a sentir, começou a pensar, começou a amar, começou a cuidar, e aí rompeu o ser humano, e rompeu o Mauro, e rompeu a Regina, e rompemos nós como seres humanos, homens e mulheres. Então nós somos terra. Por isso que homem vem de humus, terra fértil. E Adam, em hebraico, significa a terra fértil, a terra cultivável. Então, aquilo que os astronautas diziam, daqui de cima não há diferença entre humanidade e terra. É uma unidade. Então, nós somos terra. E o nosso dever é cuidar da terra, amá-la, defendê-la, porque ela está sendo altamente agredida. O Niceu Franco diz aqui, Regina e Leonardo Boff, é muito bom ver o Boff falar, transmite muita paz. Viva Pachamama! Viva Pachamama! É o nome dos indígenas, Magna Mater, Nana. Mas o Leonardo, mudando um pouquinho de assunto, você falou aí no Papa, e a gente antes estava conversando sobre o Papa, tem muita gente que acha o Papa um dos principais líderes políticos hoje no mundo. O que você pode dizer sobre esse papado que a gente está... E todas essas declarações todas do Papa, essas atitudes, esses gestos, como o gesto de beijar os pés dos dirigentes do Sudão. Como é que você vê? Olha, a humanidade está num grande vazio de lideranças. Quase todos os presidentes, primeiros ministros, vieram das escolas de administração. Administrar o quê? Não o povo, administrar o capital. E de repente emerge um religioso que tem uma liderança não só religiosa, mas uma liderança claramente política, que é o Papa Francisco Bergoglio, vindo lá do final do mundo, do fim do mundo, da Argentina, e tem a coragem, pela primeira vez na história do cristianismo, de chamar pelos nomes esse sistema de morte, que traz morte à natureza, que massacra milhares de pessoas e os deixa morrer de fome, que é o capitalismo, que é um sistema antivida. Ele dá um nome a esse sistema. Tem a coragem de dizer isso. E tem uma clara opção pelos pobres, pelos últimos, e pela Mãe Terra, Casa Comum, onde o subtítulo é mais importante que o título, sobre o cuidado da casa comum. Como cuidar dessa casa? Então, é um homem que tem uma liderança fantástica no mundo, não sem razão. Todo o poder que irradia de forma carismática suscita um antipoder. Suscita aqueles que se sentem atingidos, desmascarados na sua iniquidade. E então ele é um homem polêmico, mas nesse sentido ele reúne as duas coisas importantes presentes no nome Francisco. É a ternura para com os pobres, para os humildes, pela minhoca que anda no caminho, ele salva. Tem a ternura para toda criatura. E ao mesmo tempo tem o vigor de um jesuíta, da modernidade,
da razão, do discernimento dos espíritos, que enfrenta seus inimigos, que não os deixa sem resposta. Ele sabe combinar essas duas coisas, a ternura e o vigor. Por isso essa irradiação fantástica que ele tem, porque no meu modo de ver, as duas pilastras que nos constroem como humanos, seja como homens, como mulher, é sabermos combinar isso. A ternura com as coisas todas que nos cercam, ao mesmo tempo o vigor de enfrentar as dificuldades, os obstáculos e criar um abrir e criar um caminho. Ele faz isso de uma forma extraordinária. Então é um grande líder, que todos o respeitam, especialmente ele diz as coisas mais simples, que todo mundo aceita. E Jesus veio não para dar doutrinas e fazer uma nova religião. Ele veio para nos ensinar a viver os valores do reino. Quais são os valores do reino? É o amor incondicional, é a compaixão como quem sofre, é a solidariedade para com todos, é a abertura a todas as diferenças, uma abertura ao grande outro, abertura a Deus. Esses valores todos aceitam, até as pessoas que não se inscrevem num quadro religioso, mas é proposta pelo Papa e faz dele um líder carismático, religioso e hoje político. Ele decide muitos caminhos que vão para o lado da justiça, dos pobres, da paz mundial. Queria saudar a Sandrinha, que manda um superchat aqui, dizendo assim, acho que ela vocaliza o que todos nós pensamos. Certeza de estar do lado certo. Papa Francisco e Leonardo Boff. Tive minha confirmação. O pessoal do Humano e Cidadão, mais uma vez, manda um superchat. Nossa saudação especial a Leonardo Boff. Ser humano importantíssimo para a humanização da sociedade. E novos membros da TV 247, o José Arnulfo e o Zé Aurélio, a quem eu saúdo especialmente, virou membro da TV 247 no dia do seu aniversário. Regina, Leonardo, essa é uma característica dessa coisa da pós-TV. Ao mesmo tempo a gente fala com gente do mundo inteiro, isso aqui é uma pós-TV de gente de língua portuguesa / brasileira do mundo inteiro. Tem gente do Japão que assiste, que está na Alemanha, está em Portugal, e ao mesmo tempo essa coisa meio que de rádio do interior. A gente conversa um a um com as pessoas. Rádio é o máximo. É uma maravilha. Desculpa. Só uma questão interessante ainda, voltando nesse tema da Mãe Terra e do Papa Francisco que a Regina trouxe, é que duas questões sobre a Laudato Si, né? A Laudato Si é a encíclica do Papa Francisco, que ele lançou em 2015, sobre a Mãe Terra, né? A primeira encíclica ecológica da história. Ele faz um movimento muito interessante, porque ele tira a Terra do lugar de objeto, transforma ela em sujeito e diz, ela é uma pobre, entre os bilhões de pobres. Primeira questão. E a segunda tem muito Leonardo Boff nessa Laudato Si, não tem não? Olha, o Papa consulta os conselheiros que quiser, e a encíclica é dele. Mas ocorreu que quando ela saiu, os italianos disseram, mas isso aqui é o Boff. Os textos que foram traduzidos em italiano, eu disse, olha, ele me pediu uma certa colaboração. Eu enviei, mas ele escolhe colaborações do mundo inteiro, então a encíclica é dele. Mas eu tive o prazer, sim, de enviar os subsídios que ele pediu, e ele fez uma recomendação inteligente, disse, não mande para mim porque eles não me entregam, eles desviam. Mande para o embaixador argentino junto à Santa Sé, que toma chimarrão cada manhã comigo, então ele me entrega os textos. E um texto pequeno que eu mandei, para alegrar um pouco o Papa, para fazer uma espécie de humor. Porque São Francisco, numa das cartas, diz aos irmãos que nas suas hortas deixa um cantinho para as ervas selvagens, ervas silvestres, daninhas, porque elas também, do jeito delas, louvam a Deus. Não é que ele coloca na encíclica, o número 12 está lá, porque também as ervas silvestres têm o seu direito de existir e devemos respeitá-las. Então, aquilo que eu pedi a ele, supliquei, seja me comunicando e por escrito, digo santidade. Ele diz, santidade não, santidade é o Dalai Lama, eu sou Francisco. Não faça uma encíclica verde, ambientalista, faça uma encíclica numa ecologia integral, que pega o ambiente, pega a sociedade, pega a política, pega a mente humana, a educação e pega a espiritualidade.
E efetivamente ele fez uma encíclica de ecologia integral, que grandes nomes da ecologia, como Edgar Morin e outros, disseram que com esse texto o Papa se coloca na ponta da discussão mundial da ecologia, porque recobre todos os espaços e no fundo ele diz, ou nós salvamos a única casa comum que temos, ou nós vamos ao encontro de um cataclismo. Mas Deus é o soberano amante da vida, o apaixonado amante da vida, não vai permitir. Por isso temos esperança. Mas fica o alerta. Se nós não cuidarmos da casa comum, ela pode ser destruída por nós mesmos. Então é um chamado central de que todas as coisas passam pela ecologia, isto é, passa pela forma como nós tratamos a natureza. Se nós produzimos em sintonia com seus ritmos, ou se nós devastamos, destruímos os ecossistemas e aí desequilibramos todo o sistema da vida e o sistema da Terra. Então o Papa, nesse sentido, dá uma colaboração fantástica, no sentido de salvar a humanidade, a nossa casa comum e o futuro de nossa civilização. Leonardo, duas observações, né? A gente falou sobre o Papa, sobre o Leonardo, que eu acho que são dois verdadeiros cristãos. Hoje em dia se fala muito em Cristo, no cristianismo, mas ser cristão é isso, é defender esses valores que você mencionou. E outra coisa, a gente está falando de cultura também e de ecologia, essa cultura que a gente precisa desenvolver da proteção à terra também faz parte do que o primeiro-ministro chinês falou sobre o desenvolvimento de uma nação, né, de você ter essa consciência. Mas eu queria agora, já que estamos falando do Vaticano e falando da sua relação com o Papa, que hoje você tem excelentes relações com o Vaticano, mas nem sempre foram tão boas. Né? Então, eu queria que você desse um retrospecto, falasse um pouco da sua relação com a Igreja, como as coisas evoluíram numa época para você. E vou aproveitar e fazer um adendo aqui, que eu não me esqueço nunca daquela imagem sua quando você foi visitar o ex-presidente Lula e não te deixaram entrar, e você sentou naquela cadeira e fizeram uma foto com você resignado, paciente e ao mesmo tempo firme, sentado ali esperando. Você até teve que ir embora naquele dia, você não conseguiu, mas essa imagem ficou na minha cabeça e me fez lembrar, quer dizer, uma imagem que eu nunca vi, mas que eu imagino, do Galileu sentado também respondendo à Igreja pelas suas supostas heresias, e lembrei também de você sentado na cadeira do Galileu, na mesma cadeira, respondendo ao Ratzinger. Conta essa história aí pra gente. Olha, é uma história muito curiosa, porque quando eu tive que sentar naquela cadeirinha, eu fiz uma reverência à cadeirinha, porque disse aqui sentaram grandes, Galileu Galilei, Giordano Bruno. Eu venho lá da periferia, um teólogo menor. O cardeal disse, você senta aí e responde por sua fé. E logo perguntou, o senhor acredita em Jesus, Deus? Digo, não. Como? Digo, Jesus é filho de Deus. Porque se digo Deus, Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo, que são... Muito bem, se vê que você estudou na Alemanha, saber a distinção entre filho de Deus e Deus. Então, foi uma polêmica muito difícil, porque na verdade o que se intencionava não era tanto condenar o meu livro Igreja, Carisma e Poder, mas era frear a CNBB, frear todo esse movimento. Aqui, né? Esse aqui, né? Igreja, Exato. Carisma e Poder. Está aberto aí, desse Nicola, dá para livro ver? Esse é o livro que está na... que criou que foi um moto, né? Na foi um verdade, moto. Né? E Roma entendeu errado, entendeu carisma ou poder. Digo não, carisma e poder. Devemos ter o poder que seja serviço para as comunidades, mas o principal é o carisma, a irradiação de vida. Então, eles quiseram julgar o livro. Curiosamente, e nos twitters sempre me chamam de herege, condenado, excomungado. Não fui excomungado, não fui condenado. Analisaram o livro e deram uma qualificação que é única na história dos vários processos, que as opções que o livro oferece podem colocar em risco a prática dos fiéis. Bom,
essa instância julga fé e moral. Aqui não julga ações. Então eu digo, eu estou tranquilo, porque eu estou com aquelas ações como Jesus, que disse, eu vim trazer fogo à terra e quero que arda. Em outro lugar diz, ele subverte o país inteiro, como diz São Lucas. A teologia da libertação tinha essa capacidade de mobilizar os pobres para que se organizassem. Então isso foi vista pelos reacionários daqui, militares, por bispos conservadores, pelo Vaticano, como uma espécie de cavalo de Troia, mediante o qual entrava o marxismo. Nós não éramos marxistas, éramos cristãos. Marx nunca foi pai nem padrinho da teologia da libertação. Foi a prática de Jesus, a prática dos apóstolos, que nos inspiraram a fazer opção pelos pobres contra a pobreza, a favor da justiça social. Isso era difícil para Roma entender. Agora, de repente, vem um Papa que procede e vem do caldo cultural dessa teologia, na vertente argentina, que é a teologia da libertação do povo oprimido, da cultura silenciada, mas teologia da libertação. E ele sempre se entendeu, o professor dele, Scanone, que ainda vive, deu testemunho desde jovem, porque ele entrou com uma vocação adulta. Ele era químico antes. No que ele seguia as aulas, já ali ele fez uma opção pela libertação e uma segunda opção, de toda semana, seja como padre, depois como bispo, como cardeal, visitar uma favela. E ele ia a pé, sozinho, não queria acompanhado, e fez isso sempre. Como faz em Roma, toda semana ele encontra um grupo de pobres e marginalizados. Então, isso é a teologia da libertação, que dá centralidade aos pobres, não para magnificar a pobreza. Deus não quer a pobreza. Ela não é natural nem querida por Deus. Ela é fruto de uma injustiça social. Portanto, o contrário da pobreza não é riqueza, é justiça social. E essa é a luta que a teologia da libertação levou, e o Papa assumiu, e como nunca ele anuncia no mundo hoje, ao nível planetário, que o grande desafio contra o sistema do capital, a cultura do capital, que é sumamente injusto, criar uma sociedade de justiça, de participação, onde todos possam caber juntos na mesma casa comum. Muitas saudações à tua presença aqui. Estou impressionado aqui. Né? Até tem uma pessoa que falou, Mauro, para de olhar pro fone e fica prestando atenção no bofe. Não, mas eu aqui, ó, é um olho no gato e um olho no peixe. Preciso prestar atenção também no que o pessoal vai nos dizendo. A Maria de Barros, salve grande Leonardo Boff, salve Papa Francisco. Carla Pavão, lá também da comunidade Paz e Bem, mandando uma saudação especial para você. O Cláudio Alves. Cláudio Alves está sempre aqui, né? É um membro importante da comunidade 247. Ele traz uma pergunta importante aqui. Vou encaixar para você, Leonardo Boff. Frei Leonardo, fui criado na Igreja Católica. Depois tornei-me ateu. Tanta gente, né? Aconteceu isso com tanta gente. Pergunto, como lidar com tanta maldade nesse mundo? Boa pergunta. Olha, essa pergunta nem Tomás de Aquino, nem Santo Agostinho, nenhum Papa resolveu. Por que um Deus bom, que é paizinho, abá, paizinho, permite e tolera que vê seus filhos se afogando lá embaixo e não estende a mão e salva, que é o mal do mundo? Então é um problema para todo pensamento e é a limitação do nosso pensamento. Santo Tomás de Aquino, que escreveu um tratado inteiro sobre o mal, de malo, sobre o mal, no fim não tem resposta nenhuma. Apenas diz, Deus é tão poderoso que pode tirar do mal uma coisa boa. E aí Santo Agostinho diz, ó Félix culpa, ó feliz culpa, que nos trouxe um Salvador tão grande. Então, eu não tenho uma resposta a isso. Apenas digo isso, que se Deus se aproximou de nós, Ele também assumiu a nossa dor. Ele caminhou juntos, foi sacrificado numa cruz, gritou meio desesperado, Pai, por que me abandonaste? Mas não foi sua última palavra, entrego o meu espírito. Não resolveu o problema do mal, mas andou junto com os sofredores, com aquela esperança de que lá na frente todas as coisas se revelarão e tudo ganhará seu sentido. Como diz um grande filósofo alemão, Ernst Bloch, o Gênesis se dá no fim e não no começo.
Quando todas as coisas acabaram de nascer, vão nascendo lentamente, imperfeitas, até chegarem àquela perfeição. Teilhard diz, o universo, os seres humanos implodem, explodem dentro de Deus. Aí vamos ver que tudo tem sentido, que aquele mal do passado tinha o seu lugar, como forma de crescermos, sofremos, mas participamos da paixão de Jesus e ela continua nos pobres e crucificados de hoje. A nossa tarefa é baixá-los da cruz e criar condições para que eles, não nós, para que eles se organizem, criem consciência e caminhem na direção de uma ressurreição, da justiça, da bondade, da convivência pacífica. Então, se você me pergunta, tem uma solução para o mal? Não tem. Mas não fique ateu. Mas se você for um ateu, como diz o Papa, eu prefiro um ateu ético de boa vontade do que um católico hipócrita que não segue os ensinamentos de Cristo. Então, o que eu peço para você, siga o teu caminho, mas busque o bem, busque a verdade, porque quem busca o bem, a verdade, a justiça, são os outros nomes de Deus, e está no caminho do reino de Deus. Leonardo, voltando só um pouquinho ali naquela história do Galileu, você acha que se ele fosse vivo, ele ia sentar novamente naquela cadeira para responder aos terraplanistas? Olha, eu acho, é uma figura meio curiosa o Galileu Galilei. Publicaram agora em português as atas todas, e ele, para se salvar, porque podia ser queimado, ele no final de tudo, não é que renunciou à sua convicção, mas tolerou que a igreja continuasse pregando isso, que é o sol que gira ao redor da terra, não é o inverso. Então, eu não digo que ele se acovardou, mas ele soube negociar isso. No momento em que ele estava doente, quase morrendo, o trazem no CIE de Pisa, onde ele estava, trazem na maca para ser julgado em Roma, e o julgam quase morrendo. Então, a crueldade dessa instância. Mas eu acho que Galileu Galilei é uma figura emblemática, que nós não podemos aceitar que em nome de Deus se julguem e condenem pessoas. Esse Papa Francisco disse, eu não vou condenar ninguém, vou respeitar as pessoas porque só Deus julga. E a função dele é animar a verdade, a busca da convivência. E aqui eu gosto de repetir, e repeti uma vez lá em Roma, num debate que houve junto com o Papa, essa frase de um grande poeta espanhol, Antônio Machado. A tua verdade? Não. A verdade. Procuremos juntos a verdade. A tua guarda é para você. E se procuramos juntos, vamos achar uma verdade muito mais rica. Esse eu acho que é o caminho. Contra todos os fundamentalismos, aqueles que pretendem ter a verdade, nós não temos a verdade. A verdade nos tem. E nós devemos juntos somar forças para que essa verdade se ilumine e se irradie sobre todo mundo. Quero saudar a Silvia Furtado, que está nos saudando aqui, está dizendo assim, 2 momentos importantes do jornalismo independente brasileiro. A estreia do 247 aqui no Rio, portanto ela é daqui do Rio de Janeiro, e a entrevista com o nosso querido Leonardo Boff. Salve, equipe 247, imprensa livre é Lula livre. Salve você também, Silvia Furtado, e toda a grande comunidade 247. Leonardo Boff, a gente falava, nós tivemos, bom, além desse privilégio de estar aqui conversando com ele, a gente teve outro privilégio que foi almoçar com ele, né, Regina, Leonardo, eu, Sérgio, Nicolas, a Márcia, pudemos almoçar antes. E eu falava para você essa questão que me intriga e me fala um pouco sobre a profundidade do Brasil e sobre por que é que os 3 homens mais odiados pelos fundamentalistas e extrema-direita no Brasil são todos católicos e da teologia da libertação, que é Paulo Freire, Leonardo Boff e Luiz Inácio Lula da Silva. As pessoas às vezes não conectam o Lula com isso, mas o Lula é católico e ele nasce no berço da teologia da libertação, da qual tanto Boff quanto Paulo Freire são pais. Né? Então, essa coisa da relação do Brasil com a teologia da libertação com o Brasil tem algo a ver com a profundeza do país, né? Olha, o próprio Gustavo Gutierrez diz, que é o que primeiro publicou um livro, Teologia da Libertação. Eu publiquei logo em seguida com ele. Ele diz, a Teologia da Libertação nasceu no Brasil. Nasceu com Dom Helder Câmara, quando ele disse que devemos abandonar o discurso do desenvolvimento, porque é um desenvolvimento do subdesenvolvimento.
E a alternativa é libertação. E por isso teologia da libertação. Mas não com uma teologia, com uma prática. Comunidades de base, círculos bíblicos, movimentos sociais que vão se libertando, conquistando seus direitos. E depois disso vem a teologia para pensar aquela prática, para animar aquela prática, para purificá-la de eventuais equívocos e para nós aprendermos também da prática concreta, o que fizemos. Eu, durante muitos anos, 18, 20 anos, junto com a minha companheira Márcia, trabalhamos no lixão de Petrópolis, junto com os catadores que se misturavam com os porcos, urubus, com as crianças. Lá, 20 anos criamos uma comunidade, uma escola, uma consciência política, e hoje é um bairro popular, mas todos conscientes. Todos querendo democracia e todos contra esse tipo de governo que despreza e marginaliza e nunca fala dos pobres. Vocês sabem a que estou me referindo. Então, eu acho que nós três temos o mérito, eu diria quase a honra, de a gente participar um pouco do sofrimento do próprio povo. Porque o povo pobre é marginalizado, desprezado. Esse grande sociólogo, Gessé de Souza, que é uma das cabeças novas da sociologia, diz: para a classe dominante, para os endinheirados, os descendentes da casa grande, não basta marginalizar os pobres. Tem que humilhá-los, tem que ofendê-los, tem que chegar ao ponto de tirar a dignidade deles. Olha, gente, quem está dizendo isso são cristãos. Isso é barbárie. Não se trata nunca um ser humano. O princípio ético básico, universal, tratar humanamente cada ser humano e todos os seres humanos. Tratar humanamente. Nós não estamos tratando. Uma das tarefas da teologia da libertação é devolver essa dignidade. E o Paulo Freire, que era um amigo meu de muitos anos, que trabalhamos juntos na Europa, e cada vez que eu me encontrava e dizia: Boff, você trouxe a garrafa de suco de pitanga, porque ele adorava. Abraçava o suco de pitanga e chorava. Era o símbolo do Brasil para ele. E se entendia sempre como católico. E disse: você, Boff, você da libertação, aprenderam de mim o método. Fui o primeiro que escreveu sobre a libertação, a pedagogia do oprimido, não para o oprimido. Como o oprimido, que tem em cima escrito hospedaria do opressor, ele bota para fora o opressor e se sente livre, libertado. E, de fato, ele se entendia como um cristão, um dos cofundadores da teologia da libertação. E Lula muitas vezes disse isso. Éramos 3 gatos pingados, ou 4 gatos pingados do sindicalismo, perseguidos pela polícia. Tinha os estrangeiros que vinham todos da esquerda, mas desunidos. Agora tinha a Igreja da Libertação, a Igreja de Dom Helder, do Dom Paulo Evaristo, a Igreja do Frei Beto, a Igreja dos Irmãos Boff, Clodovis e eu. Essa Igreja da Libertação que não entrou no PT, criou células do PT como forma de aumentar a justiça, um instrumento para alcançar aqueles bens do reino, que é a convivência, que é dar valor mais à vida do que ao mercado e à economia. Então ele sempre diz: o Partido dos Trabalhadores tem como uma das raízes fundadoras essa igreja, ele preferia falar assim, Igreja da Libertação, não tanto teologia da libertação. E nós sempre caminhamos juntos, ele sempre se inspirou nas nossas coisas, lê os livros meus e do Frei Beto, e considera, e ele me repetia na última vez que estive com ele na prisão: Boff, eu sinto dentro do coração um chamado de Deus, que eu faço exercícios aqui dentro, me poupo mais que posso, tenho 72 anos, quero voltar para cumprir a missão que eu sinto dentro, que é libertar o povo brasileiro, tirá-lo da fome, permitir que tenham dignidade mínima. Eu quero realizar isso, a libertação que vocês pregam, mas que eu quero realizar junto com o povo que se liberta por ele mesmo, unido e consciente. Então, eu acho que nós três, eu não me sinto tão perseguido, e sinto talvez caluniado, e aceito isso com certo humor, porque na verdade não me atinge. Eu sinto que estou dizendo a coisa certa, verdadeira. Eu, quando me apresentei ao cardeal Ratzinger, mostrei uma pasta enorme de mais de 100 mil assinaturas do mundo inteiro, de bispos cardeais, até da Sibéria, da China, que deram apoio a mim antes de entrar lá dentro. E ele olhou aquela pasta e disse: vocês manipulam o mundo inteiro. Eu digo:
Como que vão manipular um bispo da Sibéria, um bispo lá da Coreia? Eles viram que essa libertação é um bem da humanidade. Vai ao encontro dos anseios mais profundos do ser humano, ser livre, e ser oprimido, ser libertado. Então, acho que o cristianismo, na forma de hoje, ele tem esse desafio. Ajudar os pobres que se organizam para que eles façam a sua caminhada, acreditem na força histórica dos pobres e possam ajudar a todos nós a criar uma sociedade, como dizia Paulo Freire, que não seja tão malvada, que não seja tão difícil o amor. Emocionante, Regina, que privilégio a gente estar aqui hoje. É uma grandíssima honra ter o Leonardo Boff aqui com a gente. Acho que talvez a gente já esteja quase caminhando para a reta final. Falamos aí de libertação, o nosso programa da Estação Sabiá aqui na TV 247 vai falar muito de arte, cultura e liberdade, portanto, libertação, né, e muito licor de pitanga. Aí eu queria falar um pouquinho agora, antes da gente terminar, desse seu lado da arte, né, e da cultura, que é o seu lado escritor. E de que forma a escrita é libertadora para você ou não, ou te escraviza. Como é que é a sua relação com... E você tem uma produção de livros fantástica, 118 livros produzidos e publicados. Como é que é essa relação sua com a escrita? Olha, é uma relação simples. Muitas vezes me perguntam, Boff, o que você faz? Eu digo, eu faço duas coisas. Eu sou um trabalhador, como um marceneiro que mexe com a madeira, como um ferreiro com ferro. Eu mexo com 25 sílabas, com as quais eu crio as palavras, com as palavras eu crio frases, com as frases eu crio um livro e tento imaginar um outro mundo melhor do que esse. Esse é um trabalho que eu tenho. Então, sou um trabalhador, trabalho 12, 14, até 16 horas por dia, quando estou em casa, estou o dia inteiro pesquisando ou escrevendo. E segundo, eu sou um agitador cultural, vivo dando palestras no mundo inteiro, falando sempre de ética, de libertação, dignidade dos pobres, experiência de Deus libertador que está junto conosco. Olha, dos 100 e tantos livros que eu escrevi, eu acho que mais da metade é sobre espiritualidade. Comentei as principais orações cristãs do Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, experimentar Deus hoje, a oração no mundo secular, experiência de Deus, mil coisas, porque eu acho que nenhuma cultura, nenhuma religião, nem o cristianismo vive de doutrinas, vive de um profundo encontro com Deus, que se misturado com todas as coisas, encontro com as pessoas, abrindo-se a elas, escutando as pessoas. Como Paulo Freire sempre dizia, escutem, 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 assimile o que eles dizem, use as palavras que eles usam e depois fale. Eu tento fazer isso, talvez não consiga naquela perfeição que ele conseguiu. Mas é o meu esforço, a minha colaboração que eu tento dar ao meu país, com simplicidade, viajando muito, às vezes cansado, já estou com 80 anos, já com a bengala, e digo, puxa vida, eu vou parar. E pensei que aos 80 anos eu parasse, piorou tudo, porque mais e mais as pessoas pedem, bom, nos dê esperança. E eu quero terminar, se você me permite, essa pequena intervenção com uma frase de Santo Agostinho, que já disse em muitos lugares. Santo Agostinho é um dos maiores escritores do cristianismo. Viveu lá por 340, 400 antes de Cristo. Não era europeu, nasceu na África, no norte da África, onde é a Argélia hoje. Escreveu uma obra imensa, e numa ele diz, nós temos a fé, a esperança e a caridade. A gente pode perder a fé e vive. Pode perder o amor e encontra outro. A gente não pode perder a esperança, porque a alternativa da esperança é o suicídio. E aí ele diz, a esperança tem duas formosas irmãs, que é a indignação e a coragem. Indignação contra tudo que está errado e coragem para mudar o que está errado. Hoje, Regina, Mauro, vocês todos que estão me ouvindo, e agradeço as intervenções, nós temos que cultivar, embelezar essas duas irmãs, a irmã indignação, há muita iniquidade no nosso país. O que querem fazer aos pobres, aos idosos, com a previdência,
com os professores é indigno, nós não podemos aceitar. Mas ao mesmo tempo temos que ter coragem. Ir às ruas, resistir, reclamar, tentar mudar essa realidade para fazer a justiça mínima aos nossos irmãos que mais sofrem, e não podemos acrescentar sofrimento a quem já sofre. Então eu acho que a esperança é fundamental e nós vivemos esperando. E termino com uma frase da última, da encíclica do Papa, onde ele diz: irmãos e irmãs, andemos juntos, que os problemas e as dificuldades com a terra não nos tirem a alegria da esperança. Então a esperança nos dá alegria e nos dá também força para lutar para que essa alegria seja confirmada e tenha coesão e seja predominante nos corações e na sociedade. Acabei de receber uma mensagem, Leonardo e Regina, que é uma das mais importantes desse programa até agora. É outro Leonardo, o Leonardo Atushi, dizendo o seguinte: não acaba não, pode continuar mais um pouquinho. Vamos explorar esse nosso Leonardo Boff aos seus 80 anos. Quero te fazer ainda pelo menos mais uma questão e dizer da saudação da Margarete Soler de Leone, dizendo que teve o prazer e o privilégio de ser sua aluna, Boff, na Universidade Holística de Brasília, em 95, 96, que teve aprendizado para o resto da vida. Gratidão. A Maria Lúcia, amiga Maria Lúcia: Profeta Boff, o senhor acredita que a Igreja Católica está obediente ao Papa Francisco e retornando para o social, voltando a atenção para os pobres? Te deixo com essa pergunta dela e depois eu quero, porque acho que para encerrar, queria que a gente conversasse um pouco sobre o Lula. Já introduzo esse tema. Tá? Olha, eu acho que esse Papa é, como diz o Evangelho, com respeito de Jesus, ele cria divisão. As pessoas têm que tomar uma decisão. E esse Papa não deixa ninguém diferente, porque ele conclama aos pastores que eles tenham ternura, se abram aos outros no encontro, que seja uma igreja de saída para as periferias existenciais. Convida a igreja a não ficar num castelo, mas seja um hospital de campanha, que você não pergunte se ele é judeu, se é cristão, se está casado, se está desquitado, não importa, é uma pessoa que está aí, precisa atendê-la. Então, o Papa nos convida a essa profunda e radical humanidade, que eu acho que é a grande lição de Jesus. Humano assim como Jesus, só Deus mesmo. Então, essa humanidade nós temos que continuamente reativá-la. E, por outro lado, tem aqueles que não aceitam, querem aquela igreja faraônica, cheia de títulos e símbolos. E se a gente estudar todos aqueles símbolos que os papas e os bispos ainda usam, são símbolos dos imperadores pagãos romanos, que foram incorporados na igreja na sua ânsia de poder. Esse Papa nos libertou disso tudo. Aquele mantinho, que era o símbolo do imperador, do poder absoluto dele, o Papa não o quis. Tirou e deu para o secretário que estava servindo, digo, leva para a tua casa como lembrança. E vestiu aquele mantinho como Dom Helder, branco, sem joia nenhuma, símbolo da pobreza, da humildade. Então muitos não aceitam isso. Querem aquela igreja de pompa, de glória, de suas excelências, etc. Eu lembro de um bispo daqui do Rio de Janeiro, que é daqui do estado do Rio de Janeiro, que escutando o Papa falando que os pastores têm que ter ternura, ele diz que grande bobagem, diz o Papa. Imagina um bispo que não tem a ternura de Jesus para com os pobres pecadores, as crianças, os caídos da estrada, o bom samaritano. Que bispo é esse? Então esse se opõe ao Papa. E se opõe com razão, porque eles têm que mudar. E mudar é difícil. Mas resgata a humanidade, resgata o cristianismo que está dentro de cada um de nós, que recebemos na nossa cultura. Então é um Papa que obriga decisões, e eu acho que ele nos obriga para as decisões que são mais pesadas, porque obrigam sacrifícios, mas também são as mais dignas, porque dignificam aquelas grandes maiorias que estão à margem, que sofrem, são crucificadas, e que nós queremos andar junto com eles, sofrendo com eles, para libertá-los. Porque o pior do sofrimento não é o sofrimento, é a solidão no sofrimento. Que ninguém te dê a mão. Como estamos dizendo, ninguém larga a mão de ninguém. Nós vamos dar as mãos juntas para superar a crise brasileira. O pessoal da Reação Arte e Cultura aqui pedindo para todo mundo ir no site deles.
Música para Lula. Divino Socialista no link do YouTube Lula Livre e Movimento Brasil Solidário. Hoje, Regina, Comunidade 247, Comunidade Paz e Bem, Comunidade Sabiá, começa hoje, Comunidade Sabiá, tá falando Leonardo Boff. Amanhã fala Lula. Finalmente amanhã ele vai conceder entrevistas a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ao nosso Florestan Fernandes Júnior, jornalista pela democracia aqui do 247. Então, e é impressionante, Boff, de cada 5 comentários que tem aqui no nosso superchat, 3 é Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Lula é um tema. Você falou da esperança. Me parece que tem assim, a esperança do Brasil olha para o Lula, né? Queria seu olhar para o Lula e para essa relação do Brasil com o Lula, né? Olha, se é uma pessoa que ama o nosso país, essa pessoa é o Lula. Nós somos amigos de 40 anos, não no tempo que ele era político, no tempo que ele era sindicalista, perseguido, onde o Frei Beto e nós até ajudávamos a comprar cesta básica, porque ele estava na prisão e as crianças eram pequenas. O Frei Beto até morava na casa para proteger a Marisa, porque eram as crianças pequenas. Então há uma ligação de amizade profunda, ao lado da luta pela justiça, para enfrentar a ditadura, com os riscos que tínhamos. Então temos uma história em comum. Depois ele virou político e eu sempre o respeitei. Nunca me filiei ao PT, porque eu acho que o intelectual, ele não quer a parte, que é o partido. Tem que pensar o todo. Mas eu sempre, e vou assumir e assumirei, a causa que o PT defende, que é fazer políticas sociais para os desgarrados do mundo, os pobres e oprimidos. E Lula, pela primeira vez na história do Brasil, de forma sistemática, conseguiu incluir quase 40 milhões de pessoas, tirá-las da fome, dar a alegria de ter a sua casinha, ter a sua luz elétrica, ter um mínimo de dignidade. Isso ele fez. E quantas vezes a gente conversando juntos, saindo de noite, mesmo lá em Brasília, porque sempre que ele nos via, a Márcia e a mim, ele nos tem um carinho enorme, nos convidava para visitá-lo, a gente saía no escuro da noite, ele dizia: Boff, você não imagina eu, aquele nordestino lascado, vi gente, parentes meus morrer de fome, em cima de um caminhão vindo para cá, agora estou aqui no palácio. Eu quero estar aqui para salvar meu povo, fazer que eles comam, tenham dignidade. Mais do que o pão, eu quero devolver dignidade ao povo. Que ele se sinta gente e não algo explorado, marginalizado, junto com as coisas. Mas que seja uma pessoa humana, que tenha dignidade. Isso é mais importante que o pão. Deu o pão, deu outras facilidades, mas ele tinha essa grandeza de salvar aquilo de mais sagrado que tem um ser humano, que é o seu nome, a sua dignidade. Então eu tenho um grande respeito a ele. Eu acho, pessoalmente, que nesse vazio que nós temos de lideranças no Brasil, ele seria a única pessoa que seria capaz de dar coesão ao Brasil. Eu não esqueço da primeira visita e repetiu na segunda. Diz: Boff, eu não tenho raiva nem rancor do Sérgio Moro. Não é porque eu tenho raiva ou não tenho, porque é a minha natureza. Eu não consigo ter raiva e ódio. Só tenho indignação porque eu acho que é uma injustiça. Isso é o meu direito. Mas eu respeito. Eu não tenho raiva nem rancor. Essa é a natureza do Lula. E essa bondade dele irradia. Talvez é a única pessoa em que as pessoas gritam viva Lula e ele está na boca de todo mundo, seja dos que o negam, seja dos que o afirmam. É uma personalidade ligada às raízes do nosso país. Eu estou convencido que nós sairemos da crise o dia que Lula estará livre, não para ser um incendiário que ele não é, para chamar o povo a se unir, a lutar contra a pobreza, a criar uma democracia participativa, dar consciência que o Brasil é fundamental para o futuro do mundo, porque aqui está a natureza preservada ainda e o país que pode ser a mesa posta para as fomes e sedes do mundo inteiro. Nossa! Muito bem. Uau. Então eu acho que a gente encerra com a mais importante mensagem, que é a mensagem da esperança. Da esperança. E é preciso não abandonar a esperança. Eu acho que essa é a grande mensagem do nosso programa de hoje. Queria super agradecer ao Mauro, que veio conversar aqui com a gente, ao Sérgio, ao Nicolas,
a Márcia, a Carol Prone, e convidar todos vocês para a próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui na Estação Sabiá, na TV 247, nós vamos fazer uma conversa com Amir Haddad, o diretor de teatro, o grande Amir Haddad vai estar conosco aqui na quinta-feira. E te agradecer imenso, né, por essa participação. Leonardo Boff desceu da serra para vir falar com a gente, então foi uma enorme, uma grande honra ter você aqui. Muito obrigada. E obrigado a vocês também que acompanharam toda essa conversa maravilhosa. Olha, eu quero agradecer a vocês que acompanharam e se manifestaram positivamente, mas agradecer ao Mauro, que é portador da mensagem de São Francisco. Paz e bem, é o Shalom bíblico. E a Regina, que é filha de um grande diplomata, um dos maiores do Brasil, o diplomata Zappa. Pena que ele não está aqui, senão ele seria outra coisa na política brasileira. Mas eu agradeço e desejo que esse programa Sabiá seja um espaço de liberdade, de libertação, num país tão oprimido, que aqui a gente possa pensar livremente, sonhar. Não podemos abandonar os sonhos, porque se nós não abandonarmos os sonhos, nós perderemos a esperança. E aí não teremos futuro. Momento de gratidão. Já quero dizer o seguinte, eu toda que dia? Segunda-feira, às 4 da tarde, vou parar na Estação Sabiá, aqui na TV 247, toda segunda-feira. Maravilha. Agradecer demais a Regina pela generosidade. Quanto ao Boff, falar o quê? Nosso mestre, né? 80 anos, né? Essa barba, esse cabelo, esse sorriso, essa transparência, essa verdade de que o Boff é um mestre espiritual do país. Então, agradecer demais a ele. Vou contar em primeira mão uma notícia fantástica para o 247. A partir da próxima semana, Leonardo Boff é colunista do 247. Nós vamos ter artigo do Leonardo Boff toda semana no portal 247. Gratidão grande, Boff. Obrigado. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, comunidade 247. Paz e bem, Regina. Até quinta, paz e bem para vocês também, para todos. Até quinta-feira, aqui.